Olá, me chamo Guilherme e, junto com meu colega de classe Antônio, estaremos apresentando sobre o ciclo infeccioso do carvão do milho na cultura do milho. Nós somos alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari. Bem, na agricultura, o carvão do milho está presente em todo o território brasileiro. Porém, ele apresenta uma baixa ocorrência e severidade, ou seja, é uma doença considerada secundária, que ocasiona poucos danos onde é encontrado. O patógeno causador da doença do carvão do milho é o fungo Ustilago meidis. Como todo fungo, ele pertence ao reino Fungi, sub-reino Dicária e filo Basidiomycota, ou seja, ele é um basídio miceto. Este fungo é considerado um fungo biotrófico, ou seja, ele depende de pelo menos uma fase de seu ciclo de um tecido vivo para obter nutrientes e se desenvolver. Porém, também considera-se que ele possui uma fase saprofítica. O seu tamanho varia de 8 a 11 micrômetros de diâmetro. Em relação às condições favoráveis para que ele se desenvolva, a temperatura favorável varia entre 26 e 36 graus, e geralmente ele ocorre em condições de baixa umidade. O estresse é um dos fatores que favorece a doença, sendo o estresse hídrico e altas doses de nitrogênio causadores de maior susceptibilidade da doença. Outras lesões, principalmente nas espigas e redução da polinização, também são considerados fatores que favorecem a infecção. Bom, em relação ao ciclo de vida dessa doença, ela apresenta 3 estágios bem distintos. No primeiro estágio, estão presentes os teleósporos diploides, que são formados a partir de galhas originárias do hospedeiro infectado. Os teleósporos são propágulos do fungo de formato esférico ou elipsoide, de coloração marrom ou preta e são cobertos geralmente por pequenos espinhos. Quando um desses teleósporos germina, ele forma um promicélio septado, que caracteriza o segundo estágio. Quando o promicélio sofre meiose, ele forma esporídeos haploides, que são também chamados de basidiósporos. Eles geralmente apresentam um único núcleo. Os esporídeos haploides são considerados o estágio saprofítico do fungo, onde não apresentam característica infecciosa. Em condições ambientais adequadas, os esporídeos geneticamente compatíveis acasalam-se e formam as hifas, que são hifas de infecção dicariótica. As células neste terceiro estágio são patogênicas e podem infectar outros hospedeiros. Bom, assim como o Guilherme falou, aqui a gente consegue ver uma ilustração sobre, mostrando todos os estágios da doença. Ele começa com os teleósporos no solo, que eles começam a germinar, e com a sua germinação ocorre a dispersão dos oxidiósporos. Com a dispersão dos oxidiósporos, ocorre o crescimento deles e a sua conjunção. E ele sendo ali, encontrando uma planta, ele começa a sua germinação no micélio dentro da planta. Quando ele está na planta, ele já começa a produção de conidiósporos e então formando as galhas nos tecidos, principalmente ali nos tecidos reprodutivos, que é a parte que mais é afetada pela doença, e formando assim as galhas e consequentemente os o carvão do milho. Bom, aqui outra imagem, um pouquinho mais completa, sobre os ciclos. Então a gente consegue ver lá que os basidiósporos eles infectam os tecidos jovens e de inflorescência. Daí eles começam a, a infectar ali com o seu micélio e começam a formar galhas dentro ali das estruturas da planta.
essas estruturas, essas galhas, começam a ficar cheios de teleósporos, que são as estruturas de sobrevivência desse fungo, né? E então o grão ali, ele começa a ficar escurecido por conta desse acúmulo muito grande de galhas ali dentro dos grãos. E dá desse aspecto bem estranho assim para os grãos, né, eles ficam bem deformados e grandes. Aí após muito tempo, eles esses grãos, eles estouram por conta de presença de muitas galhas e liberando os teleósporos, que são estruturas de sobrevivência que vão ao solo e ficam lá para infecções e outras doenças, né. Então aqui também outra imagem, uma imagem uma qualidade melhor, que é possível observar melhor ali como que acontece, o rompimento do do grão ali, por conta das galhas, liberação dos teleósporos, né, ali depois a germinação, a essa infecção na planta, a formação do alpessório na planta e formação de micélios, enfim, até a formação de sintomas em outra planta. Então, a gente vai ver um pouco sobre a sintomatologia, ou seja, as modificações visíveis que essa doença ocasiona no milho. Os principais sintomas são nas espigas, né? Eles podem ser em outras partes das plantas, mas o principal é nas espigas, em que a gente consegue ver bem evidente ah, a formação deformada dos grãos e uma tonalidade escura, que dá essa aparência estranha para a espiga. Também pode ocorrer sintomas nos caules ou nas folhas, mas o mais comum é acontecer ali na espiga. Aqui a gente pode ver um pouco sobre o grau de evolução dos sintomas. Ali são espigas ainda imaturas, bem imaturas no começo, nas fases iniciais. Ali o fungo já começa a agir e aí começa o crescimento das galhas e formação do carvão em si, né. Por isso que ele recebe esse nome, porque a doença recebe esse nome por conta, da coloração que esse fungo ocasiona ali na espiga. Bom, em relação aos controles, ali também, relacionando um pouco com as condições favoráveis para a doença, alguns controles seriam, evitar os estresses hídricos, principalmente, evitar também, altas doses de nitrogênio, evitar lesões na planta ou, a presença de lagartas, que podem ser, ser porta de entrada do fungo, na planta, né, facilitando a sua infecção na planta. Cultivares resistentes a isso, a essa doença. Também fazer a rotação de cultura, a eliminação de restos culturais, remoção da palhada, tudo isso para inviabilizar ali as estruturas de sobrevivência que ficam sobre o solo e que vão infectar outras plantas. Bom, como curiosidade, temos esse prato, essa iguaria que é consumida no México, que nada mais é do que as galhas formadas ali pela doença do carvão do milho. É utilizado no México, ele recebe esse nome huitlacoche, ou também conhecido como trufa do México. E lá eles utilizam bastante, é bem comum eles utilizarem na culinária. Bom, a gente conseguiu ver um pouco sobre o patógeno,
as condições que são favoráveis para a ocorrência dessa doença, como ela ocorre, os estágios, o ciclo, né, do fungo na planta, depois no solo, e foi possível perceber a importância agronômica dessa doença, apesar de ela não ser muito comum, ela ocorrer em poucas quantidades, mas é interessante conhecermos, até mesmo pela importância comercial que ela tem em outros países. E também para evitar, porque pode ocasionar em perdas grandes para pequenos produtores. Bom, chegamos ao fim desse vídeo informativo e agradecemos pela sua atenção.